e ver que a gente está... nós estamos em 16 pessoas, cara, isso é muito legal, nós tínhamos conversado, se nós tivéssemos chegado a 6, 7 pessoas, seria um sucesso? Era isso? É Estamos isso. em 16, é um sucesso enorme, então. E é um prazer e uma responsabilidade gigante estar abrindo esse primeiro webinar do nosso querido Aliança ESG, mas eu acho que é mais prazer do que qualquer outra coisa. Não tem a mesma desenvoltura, né, mas estamos aprendendo, né, passo a passo, pouco a pouco, assim como o assunto ESG, onde todos nós estamos trabalhando juntos para aprender, a desenvolver e principalmente a comunicar as ações de ESG dentro da hospitalidade. Vou falar um pouquinho disso aí também, mas eu vou aqui agora, vou compartilhar a minha apresentação. Qualquer coisa que tiver diferente, vocês podem me falar, tá? Aí, legal. Todos vêm? Boa? Tá de boa? Todo mundo enxergando bem? Uhum. Legal, então vamos lá. Bom, pessoal, então, a apresentação já foi feita, eu vou trabalhar mais a questão de redução de resíduo, que eu acho que é o mais óbvio da Espina, né? Mas não é o único e talvez não seja nem o mais importante, né? É uma das vantagens, é uma das coisas que a gente trabalha muito forte aqui, é a redução de resíduos. Porém, existem tantas outras dimensões do nosso produto que nós ainda estamos aprendendo, né? Onde é que a gente pode chegar? Vamos lá. Dividir em 4 pontos a nossa apresentação aqui. Primeiro, vou falar um pouquinho da Espina, para poder apresentar a empresa, falar da nossa solução, falar um pouquinho do nosso mercado de atuação, que nesse caso vai ser os resorts all inclusive. Do nosso produto, então, quais são os resultados que eles proporcionam, né, aos nossos parceiros, resultados sustentáveis e resultados operacionais, e aí depois lá no finalzinho uma pincelada na questão das oportunidades de comunicação que a gente enxerga hoje, depois de algum tempo trabalhando junto com os resorts. Se houverem perguntas também, por favor, pode me passar que a gente vai conversando. O que levou a Espina a repensar o serviço de espumante? Se nós temos as garrafas e a gente já está acostumado com elas nos entregam muita experiência, elas entregam uma embalagem perfeita para o produto, elas entregam cultura, enfim, a garrafa ela é um símbolo que nunca vai estar associado o vinho não vai ser fora da garrafa, a garrafa não vai fugir do vinho. Porém, existe uma questão que é o seguinte, a operação de um all inclusive, ela é muito pesada, né? Vocês conhecem muito mais que eu, como é que funciona, e foi daí que nasceu a nossa ideia, vendo milhares de garrafas passando para cima e para baixo, o pessoal tendo que trabalhar elas. Muito volume, muita garrafa, muito manuseio, muito desperdício e, principalmente, muito resíduo, né? Porque o vidro ele é um volume bastante grande e ele é difícil de ser trabalhado. Então, nós não conhecíamos nenhuma solução, né, pensada especificamente para essa realidade de vinhos e espumantes em situações de all inclusive, e aí nós tivemos um estalo e começamos a pesquisar. Nós viemos de fora do mercado dos vinhos, né, não nasci enólogo, trabalhava sempre com a parte da indústria aqui na região, e aí quem olha de fora uma situação consegue enxergar ela de uma maneira mais clara, né, o distanciamento ajuda a achar soluções. E foi isso que aconteceu. Nós criamos a Espina para trazer mais eficiência operacional para o resort e eliminar os resíduos, né? De uma forma inovadora, com uma experiência muito legal e, principalmente, sustentável. E aí, desde 2017, quando a gente começou nessa empreitada, né, a gente vem acumulando alguns parceiros, vem acumulando alguns amigos e algumas pessoas que vêm acreditando na Espina. E hoje a gente já está com uma tabelinha aí que já vai, logo vai virar 2, porque não cabe mais na tela. Isso é uma coisa muito legal. Então, clientes antigos, tu falou do Espírito Santo, o Canabrava é nosso cliente pré-pandemia ainda, eu acho que é o nosso cliente mais antigo. Ele também teve toda uma jornada ESG, eles estão passando uma jornada ESG bem interessante lá, com a Ana e com a Bia também, já participaram dos cursos que eu sei.
E novos clientes, que nem o Iberostar, que vem com uma visão europeia totalmente diferente, uma conversa totalmente diferente em relação à comunicação, em relação a posicionamento de marca, clientes menores que estão entrando, que nem o Goldman, o Eldorado, são clientes que estão aparecendo agora no mercado de All Inclusive. Então, nessa página temos diversos parceiros com evoluções diferentes dentro da caminhada de ESG na hotelaria. E isso é muito legal, porque a gente aprende com todos eles, todos os dias. Né? Vamos lá. Estava falando um pouquinho antes ali da Espina, gente. Desde o início da operação, já foram mais de 400 toneladas de vidro a menos no mercado de resorts all-inclusive. E a gente começou bem tímido lá, mostrando que a nossa solução ela era viável, que a nossa solução ela era boa, que o nosso produto tinha muita qualidade. E a gente foi crescendo e foi galgando. E agora, sim, depois de 2023, onde a gente conseguiu encaixar uma comunicação e junto com os resorts, falar de redução de resíduos, desenhar relatórios de diminuição de resíduos, de falar de sustentabilidade, a empresa ela deu um salto enorme. Então, a gente cresceu bastante e isso é muito bom. Isso não é a Espina em si, é a maturidade do mercado em buscar uma solução, um stakeholder que possa entregar uma solução impactante para um item tão difícil de trabalhar, que é o vidro. Né? Então, o que é legal? Quanto mais a Espina cresce, mais resíduo deixa de ser gerado, né? Menos garrafa vai ter. Então, é um crescimento sustentável total, né, cara? É proporcional. Isso é muito legal. Porque, realmente, a nossa operação ela não vai sofrer com o crescimento. Na verdade, ela vai entregar muito mais. Mais ela crescer, mais ela vai entregar. E a gente fica bem contente com isso aí. Vamos você lá. quer abrir para perguntas enquanto você apresenta ou você quer fazer depois? Não, pode ser. Pode ser. Então, pessoal, fiquem à vontade, viu? Eu já tenho uma ou duas aqui bem interessantes, mas a Juliana chegou, vamos deixar ela falar. Juliana, tudo bom? Ju, quer falar? Está com a mão levantada aqui. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. E aí, Antônio? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Só funciona para all inclusive? Não, na verdade não. Eu peguei o recorte que eu fiz da apresentação hoje, foi do All Inclusive, porque ele é mais óbvio, digamos assim. O volume é muito maior e a solução ela é mais... tu consegue enxergar melhor quando o volume é grande, né? Mas a gente trabalha também com diversos outros resorts que não são All Inclusive. Né? Existem outras soluções que aí passa bastante por questão de experiência, são outras pegadas, não é só sustentabilidade, não é só resíduo. Né? Trabalho com questão mais de experiência, de controle de estoque, de controle de custo, de controle de compras. Isso aí funciona bem legal também para aqueles que precisam vender em taça, né? Eliminar desperdício. Mas são pegadas diferentes do mesmo produto. Porque muito chamou, eu conheci a Espina, lembra quando a gente se conheceu, que eu te falei que eu tinha ido para o The Westin e tinha tomado ali no carrinho, né? E que eu achei aquilo um charme. Então, eu acho que é um diferencial assim, para hotel de lazer, principalmente. Né? É muito legal para a área de piscina, quem tem bar de piscina, eu acho que fica muito bacana. Sim. E a pergunta é porque eu estou com a intenção de sugerir aqui para 2. Ótimo, excelente. Nós estamos buscando uma solução agora para quem vende em taça, que eu acho que vai ajudar ambos, né? Tanto o resort que queira comprar o produto no barril para servir, tanto nós colocar o produto com controle maior. É um software de consumo que é bem interessante. Não está pronto ainda o projeto, mas assim, mais uns 40 dias eu acho que a gente vai lançar. Aí eu vou ter uma solução bem legal para resorts que não são all inclusive. Maravilha. Vamos lá. Tem mais? Alberto está aqui. Vamos lá. Olá, boa noite a todos. Né? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, fazer parte aí desse nobre grupo, né?
sobre a questão de vidro. Eu conheço o Antônio, fiz um trabalho lá em Porto de Galinhas, né? Então, realmente é um produto que otimiza tempo, né? E a facilidade de todo o processo logístico. Bom. Né? Hoje, né, o Mavisa trabalha com garrafa de vidro devido à questão de marca, posicionamento, né? E um ponto também para ser levado em conta na questão da utilização de barris é a segurança do colaborador, porque quando você retira vidro, você gera uma segurança. Então, Exatamente. vai além da parte ambiental, né? Vem a parte de governança, que é a preocupação com o colaborador. Outro ponto é a questão de vidro também. O sucateiro, o cara lá da ponta, ele não coleta vidro. Para você ter ideia, no interior aqui de São Paulo, aqui região de Sorocaba, só tem uma pessoa que faz essa coleta, que coleta para a Ambipar em Guarulhos e para Porto Ferreira, né? Só que é o seguinte, a empresa, tanto a Ambipar quanto a empresa de Porto Ferreira, que agora me fugiu o nome, ele só coleta no hotel se você tiver de 15 a 20 toneladas, é um volume absurdo. Para você ter ideia, nós geramos uma média de 2,5 toneladas de vidro por mês. Né? Então, a gente junta carga com outras empresas para poder fazer o descarte. Para poder mandar. Né? E uma das soluções também que eu consegui foi o coprocessamento. Nós temos 2 empresas aqui na região de Sorocaba, Campinas, que faz o coprocessamento, que aí vai bem além do vidro, né? Vai a cadeia como um todo. Então, também fazer o descarte correto é outro ponto. Que vai gerar de resíduo, porque você vem com um produto que você não utiliza garrafa de vidro. Então, a gente também pode vir com taças de acrílico, que hoje também é uma realidade nossa, né? As canecas de acrílico, isso daí, você gera uma vida útil maior e gera menos resíduos. Para você ter ideia, eu faço a gestão hoje de 30 a 35 toneladas de resíduo mês. É algo, assim, surreal. Pois é, né? E dentro desse volume, hoje, 95%, o que não é reciclado interno, ele vai para o coprocessamento num contrato firmado com um fornecedor. Não, é exatamente isso. A gente tem noção desses números e cada vez mais coletando eles. Inclusive, Alberto, depois eu vou te chamar para a gente continuar essa conversa específica de coleta de vidro, porque eu estou com um projeto bem interessante. Mas aí, eu não vou entrar aqui, porque senão a gente vai tomar muita apresentação. Mas tem uma coisa bem interessante que eu quero conversar contigo sobre isso aí. Que é a questão que eu vou pincelar ali no final, dar um spoiler, é o custo invisível da garrafa. É um trabalho que eu estou fazendo. O Carlos abriu um sorriso porque ele sabe. É o custo invisível da garrafa. Eu já fiz esse estudo, que envolve hora homem trabalhada, é um trabalho bem mais detalhado. Mas, assim, parabéns pelo trabalho, igual eu falei, eu já conheço esse trabalho já desde 2019 e fico feliz por você ganhar mercado aí, trazendo uma solução sustentável, porque também não adianta a gente falar sobre ESG se não tem retorno financeiro, né? Por mais que você apresente, você tem que trazer resultado. Exato. Não, mas ótimo, excelente. Vamos, esse papo a gente continua. Vamos lá continuar, então. Eu quis dar uma introdução aqui, mostrar um pouquinho sobre a questão da empresa, porque assim, ó, esse reflexo desse número que está na tela, ainda está na tela, não é um reflexo só da Espina. E é isso que eu queria mostrar. É um reflexo do amadurecimento do mercado. É um reflexo da questão do seguinte, de ver que, sim, a espumante em garrafa, ela sempre vai ter seu espaço. Nós nunca vamos tirar o espaço do espumante da garrafa. Não é essa a questão. Mas a gente consegue, nós, Espina, no caso, conseguimos desenvolver uma forma de servir diferente, onde tu vai trazer todos os benefícios de serviço, de experiência, de segurança, como o Roberto falou, e principalmente a questão de eliminar uma quantidade enorme de resíduos, que é um resíduo de difícil manipulação. Perfeito. Acho que o Carlos tem só mais alguma coisinha, Carlos? O Alberto falou tudo que era a intenção. Acho que quando a gente fala de ESG, o social, que é a segurança dos colaboradores, entra aí a NR17 de ergonomia, né? Então, esse trabalho é muito forte para quem é do resort, sabe? A movimentação que se faz com garrafas dentro de um processo é muito amplo, né? E aí a NR17 entra muito forte aí, mas
O Alberto já entrou nesse assunto da segurança do colaborador, né, que é o social, que eu acho que a gente tem que mensurar também esse trabalho do Antônio, que não é só a questão ambiental, Isso né, aí. o social dos colaboradores, quem está ali na ponta, todo dia trabalhando, isso facilita bastante o número de um barril, quantas garrafas são. Essa aí, Maravilha. essa aí eu estou aprendendo bastante com o Carlos. O Carlos está tá me ensinando. Isso é bem Ótimo. interessante. Muito bom. Parte de segurança. Mas vamos lá, gente, senão eu não vou vencer e a Paula vai me pegar Vamos pela lá. orelha. Gente, então falamos um pouco aqui, né, da espina, só para finalizar. Então, a gente nosso produto nasceu com uma pegada sustentável que ela não tem como não ser, né? Nós temos um trabalho de zero resíduos, né? O nosso barril ele tem um ciclo fechado, ele vai e volta. Então, isso é muito interessante, porque é o mesmo barril que eu te mandei, ele volta, eu vou fazer asepsia, vou envasar e vai de novo. Com o barril de inox, ele não tem prazo de validade, ele não tem prazo de uso, ele pode durar eternamente enquanto seja bem cuidado, né? Essa é a verdade, né? Tem barris aí que trabalham há 40, 50 anos que a gente sabe, né? E eles continuam sendo bons. Eficiência energética é coisa interessantíssima, né? Questão sustentável, por quê? Porque o nosso produto ele só vai resfriar conforme demanda, você não vai precisar manter ele refrigerado, então a geladeira tu vai ter que manter ela refrigerada o tempo inteiro, e o nosso só vai conforme demanda. Então tem uma queda de consumo de energia dentro do resort, que é muito interessante. E a questão de ele ser mais leve, mais compacto do que a garrafa no total, ele acaba reduzindo o espaço interno dentro do resort, ele acaba reduzindo o espaço interno dentro dos caminhões, o peso, fazendo com que a gente possa ter mais espaço de carga em caminhões. Então, utilizamos menos caminhões para transportar. Isso, a emissão de CO2, ela aparece aí e em outros tantos pontos, né, dentro do mapa. Mas vamos lá. O que a gente fez, gente? A gente começou com isso aí, ó, análise integrada do impacto ambiental. A gente fez um trabalho em cima desses 4 fatores que eram os mais fáceis de medir naquela época e se saiu super bem, né? A geração de resíduo é muito simples, é peso, não adianta, é peso, a garrafa pesa X, quantas garrafas vezes X. Consumo de energia, a gente fez um cálculo, então, onde tu vai ter toda essa questão da reposição das geladeiras, o consumo, a questão dos nossos equipamentos, eles só gelar por demanda, então tu vai ter uma queda muito grande ali, a gente fez um cálculo geral de 63% menos consumo de energia. A emissão de CO2 também é um número bastante, um impacto bastante grande, e depois eu peço que vocês deem uma visitada na próxima página, eu vou deixar o QR Code da nossa metodologia, de como eu cheguei nesses números, né, porque é importante entender, porque 75% menos emissão é bem forte, né? Então, cada resort vai ter o seu cálculo específico, mas a gente, para ter um cálculo, uma metodologia só, eu arbitrei alguns números, então dei uma olhada lá. Mas é verdade. Isso é puxado muito pela questão da reciclagem do vidro, que embora seja eternamente reciclável, o vidro, ele não chega até as recicladoras, né? Esse é o grande problema. E para te ter uma garrafa nova, para envasar uma nova garrafa de espumante, você tem que usar 15% de reciclado e o restante de matéria-prima virgem. E aí que vem a emissão de CO2, o grande impacto, né? E não só no transporte. E espaço físico, aí, para quem faz gestão operacional de resort ou de A&B, sabe quanto o espaço físico vale muito dentro da operação, né? Então, conseguir diminuir aí em 55% é um grande avanço. E aqui eu deixei, então, depois eu vou passar para vocês no grupo, a metodologia de cálculo está nesse QR Code, para vocês dar uma analisadinha lá, ver o que vocês acharam. Se eu tiver alguma coisa de que eu esteja equivocado ou que a gente precise conversar sobre, por favor, me chame. Eu estou muito feliz, eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso. Né? Essa é a verdade. O que eu fiz? Comparamos a operação a SPI no modelo convencional com a garrafa, definimos um parâmetro técnico para ter uma referência em cima dos resíduos, energia, CO2, espaço físico, e a gente aplicou aí esses parâmetros aos volumes consumidos, né? E aí geramos os indicadores concretos e comunicáveis. Cada resort que é nosso cliente recebe
um relatório desses a cada bimestre, né? 2 meses de consumo, a gente gera o relatório, a gente envia para o gestor de A e B e conversa sobre, né? Isso começou depois do nosso fórum ESG, o ano passado, porque o fórum ele mostrou uma coisa que eu achava que era uma dificuldade só minha, que era a questão da comunicação, e não é. Nós temos esse produto implantado em muitas operações há bastante tempo, e a grande parte nunca comunicou essas vantagens que tem, né? Então, existe todo um trabalho para te fazer, para te levantar e tudo mais, um produto que está lá já aplicado, já na operação, não conseguimos comunicar. Então, a gente, da nossa parte, criamos o relatório, hoje a gente fez todo o estudo, a gente envia para os nossos clientes e a gente conversa sobre. Sabe o que é o mais legal disso aí? É que a conversa começa com quem é o gestor do ESG, do resíduo, da qualidade, ou o que for. E ela logo cai para o marketing. E quando cai o marketing junto, já vem o A e B. Então, nós já somos em 4. É o stakeholder, o ESG, o A e B, o marketing. Quando tu vê, a experiência está junto, sentado. É um passo para a gestão estar sentada junto e tu abrir um assunto onde tu possa mensurar e pautar bem direitinho quais são as vantagens, quais são os números, o que se conquistou naquele período específico, né? E com isso a gente está tendo conversas excelentes com todos os nossos parceiros. Né? O pessoal do Enotel, teve conversa com o pessoal lá de Portugal, outra vez a gente conversou, eu estive no Enotel, foi uma reunião presencial com o pessoal de Portugal, para saber como é que funcionava, como é que era o nosso relatório, como é que tal. Iberostar, a mesma coisa agora, os espanhóis estão trabalhando isso aí, então, é muito legal, porque nasce lá na operação, né, e com a base que a gente consegue dar de números, isso aí vai escalando. Chega no marketing, o marketing pega isso aí e joga para frente. E aí, puf, estoura. Isso é muito bom para nós, obviamente, né? Claro, mas para quem está o dia a dia no ESG, porque às vezes é mais difícil conversar com toda essa gente aí, né? É mais difícil levar tudo isso aí para frente. Né? Então, eu fico feliz que o nosso produto, acredito que pela característica dele, de ele estar lá na operação, ele ser um espumante, e tu conseguir botar um número e confiar nele, faz com que a conversa seja mais rápida, seja mais tangível. Sim. Vamos lá. Mudança simples, impacto desproporcional. Um item só, estamos falando de um item só. É só espumante, eu estou falando de vinho nem de nada, é só um item, só espumante. E pulando todos, chegando ali, ó, o ESG ganha impacto concreto em resíduos sem precisar disputar orçamento ou capital político. Não vai precisar buscar nenhum capex, nenhum projeto para ter um impacto aí de 2, 3, 5 toneladas de resíduo a menos por mês. É só alterando um produto. Então, isso aí é muito legal da nossa parte, né, do nosso produto, saber que quando eu criei ele, não nem imaginava isso, né, mas a gente consegue ajudar nessa dimensão, né, de tu conseguir ter um impacto forte dentro da tua meta de redução de resíduos, alterando apenas um item, só um produto. Vamos lá. Eu tenho pouco tempo, né, Paula? Meia horinha. Tá, então eu tenho alguns minutos, então. Eu vou tentar não correr muito. Acho que aqui a gente mapeou um pouquinho lá, um pouquinho antes do fórum, mapeamos isso aqui e viemos trabalhando desde então, que é o ciclo da garrafa. É aí que eu digo que a gente vai aprendendo aos poucos. Quando a gente começou a trabalhar com o nosso produto, focado na questão de redução de resíduos, questão de custo, né, da redução de resíduos, focado na questão de melhoria operacional de quem está no bar, né, espaço e velocidade de operação. Por quê? Autosserviço tira a gente da fila do bar. Então, para o A e B, isso aí é muito importante. Conforme eu fui conhecendo vocês, conforme a gente foi conversando, conforme eu fui participando dos eventos da Resorts Brasil, dos eventos da Trends ESG, eu fui aprendendo outras dimensões do meu produto que eu não conhecia. E eu acredito que há um ano e pouco, que a gente vem fazendo esse trabalho de ciclo da garrafa, que é o mapeamento de todos os pontos de toque da garrafa dentro da operação e da gestão do resort.
Alguns são óbvios, outros nem tanto, né? A gente tem 8 aqui que eu mapeei: macro, recebimento, armazenamento, distribuição interna, reposição nas geladeiras, serviço ao hóspede, acúmulo de garrafas vazias, coleta interna e triagem, e armazenamento e expedição. Esse é um ciclo completo entre a chegada da garrafa e a expedição do resíduo para destino, né? Quanta gente passa por esse processo? Quantas mãos passam por aqui? Quanta gestão passa por esse processo que a gente não nota? Por quê? Porque o processo existe, ele é funcional, né? Porque ele sempre funcionou, mas ele não é eficiente. Mas por quê? Por que ele não é eficiente? Por que se vê hoje que não é eficiente? Porque tem uma alternativa, né? Antes não se tinha alternativa. Então, eu com a minha alternativa, eu consigo enxergar que o ciclo da garrafa é um ciclo pesado para a gestão e para a operação do resort. Enquanto o nosso produto, principalmente nas áreas de piscina, né, que faz mais sentido pela questão de segurança também, recebimento e armazenamento, distribuição interna e armazenagem para expedição. O resto tu corta. Essa é a grande, acho que essa é a grande vantagem, né? Vai e vem, chegou, serve, sai. E não precisa ficar fazendo a gestão desse produto. Né? O Jean tem uma pergunta, Antônio. Vamos lá, Jean. Ainda vale, né, ressaltar que esse é o ciclo perfeito, tudo deu certo, mas ainda pode ter a quebra da garrafa, o furto do produto, e aí vai, né? Exatamente. Exatamente, isso eu falei, é um ciclo. Esse é um ciclo, né, fechado. Mas a gente sabe que esse ciclo... Verdade. É incrível, é muito bom de trabalhar isso aí, porque a gente vai conversando, cada resort tem a sua realidade, e eu acho que eu como o stakeholder, eu consigo enxergar a realidade de todos eles mais fácil do que quem está lá dentro, porque a gente vai vendo e vai comparando, né? Porque se quebra, tem que vir alguém limpar. Se para não furtar, tem que ter alguém controlando. Né? Tem que ter equipamento, investimento. E furtar furtar um barril de 50 litros não é tão simples. Mas vamos lá, então. O ciclo da garrafa, ele exige muito da operação, de vários toques, né? Tem vários pontos ali, né? Mas ele vai chegar lá no final desse aqui, para não citar todos, vai estar lá, um custo invisível, que daí foi o meu segundo projeto megalomaníaco do ano, que é tentar mapear o ciclo da garrafa mais custo invisível. E a gente está conseguindo, a gente está vendo, é difícil tu botar tudo na ponta do lápis, eu acho que até é impossível de tu fechar, mas dá para te ter uma boa noção, né? Porque esse custo, ele existe, financeiro e operacional, ele só nunca foi calculado. Ótimo. Então, onde é que está esse custo invisível? Está no jeito tradicional de fazer, está em exigir mais gestão, mais controle, em consumir mais mão de obra, e não deixar essa mão de obra liberada para outras funções estratégicas, né? É a questão de um case que a gente viu semana passada, um cliente nosso, que ele pegava garrafa por garrafa e botava no triturador. Então ele falou, esse mês aqui foram 2.000 garrafas a menos que o senhor, não lembro o nome dele, colocou no triturador. Então tem uma dimensão social aí no trabalho repetitivo, né, também, que a gente não consegue enxergar de longe, mas quando tu vê lá a questão das funções indiretas e não estratégicas que a garrafa consome, faz parte do custo invisível. Desperdício de tempo, espaço, energia, movimentação, desperdício na garrafa, que é uma coisa que não tem, é difícil de medir, mas sempre tem um pouquinho. Agilidade, enfim, são coisas que estão presentes todos os dias na operação, porém, não são fáceis de medir. Como é que a gente acredita? O que eu estou chegando, né? Menos etapas, menos mão de obra, menos necessidade de gestão, de reposição, por exemplo. Tem que ter uma gestão de bar que faça a reposição conforme o número de hóspedes que tu vai ter, porque tu não tem espaço suficiente disponível no bar. Então, desperdício de tempo, de espaço, de energia, menos custo invisível. Acho que essa é a grande questão. E aí a gente vai falar um pouquinho de comunicação para eu finalizar nesses 2 minutos aqui, que é a questão do engajamento, né? Iniciativas ESG merecem ser compartilhadas.
e a gente nós notamos que é o seguinte, quando a gente teve uma iniciativa legal, boa, criativa, o engajamento foi enorme. Esse do Somerville aqui foi um espetáculo. Eles fizeram um vídeo com o nosso carrinho, nos marcaram, postaram no Instagram, e foram 221 mil visualizações em menos de 30 dias. Maravilhoso. Por quê? Porque era uma experiência, uma coisa diferente. E aí, nessa experiência, eles estavam divulgando os números de diminuição de resíduos, os números de sustentabilidade que eles estavam tendo com a ação. Eles não fizeram uma propaganda da Espina, eles fizeram uma propaganda deles, porque é uma iniciativa deles. Eu só sou fornecedor, né? Se outro dia for outro, a iniciativa é do resort em escolher trabalhar com esse produto. Então, esse é o terceiro projeto megalomaníaco que eu vou ter, que é o seguinte, a comunicação extrema. É tentar levar a comunicação em todas as pontas, né? Para todas as áreas. Não só para o hóspede, não só para o Instagram, mas para as pessoas que trabalham lá dentro, para as pessoas que veem a movimentação, para elas entenderem por que o resort está botando uma torneira de espumante e como isso aí está facilitando a operação deles, como isso está facilitando a vida do dia a dia. Né? Então, a gente está fazendo um trabalho bem legal de comunicação interna e treinamento das equipes para justamente criar essa cultura de resíduos, né? De sustentabilidade, né? Que vai bem além da questão de vender espumante. Né? Eu estou saindo bem longe disso já. Aqui, nossos queridos Westin, né? Que a Ju falou antes, né? Eles botaram um QR Code e ela teve uma visita para a certificação do LEED, onde o certificador foi lá, leu o QR Code, viu a ação, falou, bom, vocês têm isso aqui? Pô, que legal isso aqui, papapá. Ela falou, pô, vocês me ajudaram um monte, porque eu não tinha nem colocado ainda. A comunicação lá do carrinho me ajudou aqui, porque vocês já têm todas essas ações aqui, ó. Então, essas são as oportunidades de comunicação que eu falei lá no começo. É dar visibilidade para uma ação real, é uma ação mensurável. E muitas vezes é uma ação já implementada. Não precisa fazer nada, não precisa buscar, tu precisa buscar o material e fazer a comunicação, né? Então é isso que eu tenho trabalhado bastante, né? Aí fortalece todo mundo, SG, marketing, posicionamento institucional, porque não é tão simples assim tu ter um resultado tangível dessa forma, né? E eu sei que o meu produto entrega isso, por isso que eu estou falando isso. Não é uma questão de propaganda, é uma questão seguinte, é mais fácil de tu medir quantos quilos de vidro tu deixa de gerar, né? Por litros de produto que tu consumiu. Fica bem fácil de trabalhar. Aí, enfim, transforma o resultado operacional em argumento de comunicação, permite comunicar a sustentabilidade através de uma inovação, isso é legal também. É uma coisa que ninguém nunca viu e só vai ver se for no resort. A gente não vem de fora de ambientes de hospitalidade, somos focados nisso. Né? Reforça a inovação, a eficiência, o impacto positivo na experiência do hóspede. Porque a gente não pode esquecer aquilo que o Alberto falou lá no começo. Existe a experiência do hóspede. Né? Tu nunca vai poder tirar isso aí dele. Tu não pode chegar ali e impor uma ação sustentável pelo resíduo, né? Tu tem que ter experiência e o hóspede tem que sentir a vontade de consumir aquele produto e é uma construção coletiva, né, gente? Exato. E o Alberto quer falar um pouquinho mais. Vamos lá, eu estou na última página aqui, eu só vou... rápido. Um ponto para ser levado em conta, Antônio, é que as empresas que fecham eventos, que é um grande impulsionador da hotelaria, hoje eles buscam empresas que fazem ações sustentáveis. Então, quando você tem mensurado e comprovado as ações sustentáveis, como é o caso aí da Espina, isso aí ajuda a alavancar receitas. Exato, exatamente. E tem gente que... E é o que eu estava falando em relação à questão da maturidade, né, ESG. Elas estão em níveis diferentes, mas eu noto que é o seguinte, todos estão andando. Até aqueles que não queriam mais, né, ou que não queriam no início, desculpa, eles não queriam olhar para isso, eles olhavam só para a questão do preço e a competitividade, eles estão vindo também. Tanto tem algumas empresas muito bem desenvolvidas e algumas empresas começando, mas todas estão andando. Então, gente, para fechar ali a minha fala, uma frasezinha bonitinha, né, que eu me esforcei para escrever, vamos lá. Nós somos simples, vocês podem ver, né? Nós somos assim. A Espina é assim, nós somos simples. Eu acho que é por isso que a gente impacta tanto.
A gente entrega qualidade, a gente entrega eficiência, né? E uma operação totalmente alinhada à ESG, com ganhos tangíveis e confiáveis, porque está lá a metodologia do cálculo do que eu estou falando, e ela é revisável para qualquer um que for receber meu relatório. E alterando apenas um item, gente, a gente consegue gerar toda essa minha apresentação aqui, que é um produto só. É só um espumante em alguns bares, não em todos. Né? Uhum. É muito bom a gente ver, parabéns pelo seu... Eu acompanho aí uma parte, fico muito orgulhosa e dou muito apoio para que vocês cresçam, porque é um trabalho sério. Acho que você poderia mencionar que você faz um trabalho localmente maravilhoso na Serra com os pequenos produtores. Isso eu acho que a gente pode aprender um pouquinho, e vou emendar um pouco mais nessa questão de puxar ali. No início você falou que tem uma diferença na comunicação, por exemplo, do Iberostar com os resorts brasileiros, né? A gente sabe, eu coloquei aqui, que tem uma regulamentação da União Europeia muito forte, que é a CSRD, que vai puxar o registro de ações sustentáveis para fornecedores da cadeia que tem ali o vínculo com a União Europeia. Então, não por acaso, Portugal, Espanha, isso vai puxando também. Outra coisa, a CVM 193 vai fazer com que grandes empresas comecem a fazer os registros dos seus relatórios de sustentabilidade auditáveis. Então, me parece que essa busca ela vai aumentar pela força regulatória. Né? Só queria que você expusesse um pouquinho mais o que vamos supor, o Iberostar te pede para um resort nacional, e também expusesse aqui qual o seu papel junto aos produtores locais da Serra Gaúcha. Vamos lá. O Iberostar é um parceiro novo. A gente começou a trabalhar com eles em novembro do ano passado. Né? Então, ele é bem recente. Mas eles, digamos assim, a gente tem conversas muito melhores desenvolvidas com algumas empresas aqui do Brasil do que das empresas de fora. As empresas de fora, muitas vezes, é o seguinte, eles não querem mostrar o produto porque eles têm medo de alguma sanção que venha da Europa para cá. Porque eles não conseguem... ou a dimensão para te conseguir comprovar tudo aquilo que tu vai comunicar é muito grande, né? E eles não querem mexer nisso aí agora. Então, o Iberostar foi um trabalho bem diferente no começo, porque é o seguinte, a gente gosta de personalizar, né, os nossos equipamentos, e a gente gosta de personalizar a comunicação, né? Por quê? Porque eu acredito que o resort, ele vai ter muito mais resultado se ele comunicar o porquê que tem uma torneira, né? E não eu. Eu sou o veículo, né? Eu sou produtor, eu sou quem vai entregar o produto com qualidade, eu criei a inovação. Mas quem aceitou a inovação e quem está investindo na inovação é o resort. Então, ele não pode perder essa oportunidade de comunicar. E o Ibero não. O Ibero cortou nós na implantação. Falou, ó, marca de vocês, as cores de vocês, nenhum envolvimento com a marca Iberostar. E aí, acontece o seguinte, agora, já estamos aí há 4, 5 meses de fornecimento, foi outubro, logo depois do Equipotel. Agora começou a conversa de seguinte, ó, vamos sentar, eu estou indo para lá agora, daqui 2 semanas, justamente para sentar para conversar sobre isso aí. Como é que é essa questão de diminuição de resíduo? Como é que é essa questão de emissão de CO2? Como é que é esse teu relatório aqui? Né? Mas vai ser uma conversa bem inicial. Eles vão querer sair do zero e construir eles. Perfeito. Eu estou super feliz com isso, né? Porque eu vou pegar uma empresa que ela tem um background gigantesco, né, no assunto, e eu vou aprender horrores com eles. Já aqui com o Resort Brasil, que já tem o negócio, já tem o trabalho em andamento, quando tu consegue sentar com a gestão, o marketing, o SG, a coisa acontece. E aí vai rápido. Né, que é o caso do Summer, por exemplo. O Summer, eles fizeram diversas postagens, botaram no site deles, eles usaram da Espina bastante. Né? É mais rápido de trabalhar. Né? Mas eles confiam muito no fornecedor, né? Exato. Eles confiam muito no meu número, né? Eu estou mostrando para eles o que eu estou fazendo, eles confiam muito em mim. Né? Já o caso tanto do Enotel quanto do Iberostar é um pouco diferente. Eles constroem o número deles. Enfim. Perfeito. E é o caminho.
né, o caminho da maturidade e talvez depois você gerando também certificações para você, isso vai gerando em cadeia uma confiabilidade de governança maior, né? Claro. Mas fala um pouquinho dos seus fornecedores, só para o pessoal ver o link também. Vamos lá, bem rapidinho, então. Eu me enrolei com esse negócio do Iberostar, porque eu estava tentando formular. O que acontece? Aqui na nossa região, eu convidei todos vocês no começo, convido novamente, né? Tinha uma parte da apresentação de hoje que eu tirei, senão ia ficar muito longo, que era o seguinte: a Espina inova através da tradição. A gente não está quebrando a tradição da produção de vinho, que sempre foi o drive econômico da nossa região desde a colonização, né? A gente está mantendo a tradição da produção, fazendo de uma forma diferente. Então, o meu vinho vem do mesmo local, vem da mesma terra, vem das mesmas famílias. E ele tem uma questão muito importante aqui na região, que é o seguinte: os pequenos produtores, que no caso, o nosso produto não é de larga escala, não são grandes cooperativas, né? Compram vinho os pequenos vinícolas compram vinho de pequenos produtores de uva. E são famílias que trabalham nas cidades, né? Isso é muito legal porque é o seguinte: tu consegue manter as famílias na sua região de origem, fazendo a sua função de origem, que é o cultivo, e só eles têm esse conhecimento. É muito importante para nós que eles fiquem lá. Então, é muito valorizado, né? As famílias que ficam não posso falar no campo, né? Porque aqui é serra, né? Fica na montanha, em cima do morro plantando uva. São extremamente importantes para que a cultura da região continue existindo. E eu, quando eu fui casar agora, esse final de semana, lá na minha terra, que é Pinto Bandeira, é muito legal, porque a florista do casamento, ela é de lá. O padre é nascido lá. Quem botou o som na igreja é nascido lá. Todo mundo é ali da comunidade. E tu tem uma sensação de comunidade. E a vinícola que eu fui, embora seja palmarino, extremamente premiado, o Marco Antônio, ele é dali. Ele é segundo primo do meu pai. Então, tem essa questão da família italiana e se manter do jeito que é. E a gente briga muito para que isso fique dessa forma, a gente briga muito para que as pessoas tenham uma capacidade de produzir um produto de qualidade e receber bastante por isso, sabe? E não só financeiramente, mas receber o respeito por estar segurando e estar mantendo uma coisa tão legal, sabe? Esse é o luxo da Espina Wine, hein, gente? Acho que eu descobri a singularidade dela. Porque a gente vê muitos produtos, né, que... Onde que está? E a Reila, eu estava conversando com a Reila, ela está aqui nos ouvindo, a necessidade da gente poder dar perenidade para esse tipo de cultura, família, através de um comércio justo, regenerativo, e que tenha virtude aí para segurar esses produtores locais aonde é a origem, né? Com qualidade, assim por diante. Perfeito, eu sou suspeita porque eu sou super fã da Espina e acho que ela tem aí muita prosperidade se a gente começar a sermos aliados, né, de bons empreendedores que tenham esse propósito. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o Antônio, pessoal, para a gente fechar aqui daqui a 9 minutinhos? Juliana? Na verdade, eu não quero fazer pergunta. Eu quero fazer um depoimento como usuária. Opa! Como cliente ali. Não como cliente ainda da Espina diretamente, mas como cliente do empreendimento. Eu acho que ele está muito modesto quando ele fala somos simples. Eu acho que além de ser Mas é que eu sou assim. Deixa eu te falar. Seu produto, além de ser simples, ele é moderninho, ele é charmoso, ele é uma delícia, tá? Tem um monte de coisa que vem agregado aí. O simples é que remete a um carrinho de picolé da infância, tá? E o seu jeito de conduzir a empresa pode ser simples, porque você é uma pessoa extremamente acessível. Com a gente lá no Hotel Trends ESG, eu acho que tanto a gente trabalhou para viabilizar, como você fez tudo, né? A sua ação no nosso evento foi um momento de
charme, foi uma entrega para todo mundo que esteve no evento. A gente criou ali um rótulo, né, exclusivo para o evento. Isso foi, eu tenho certeza, eu vou te falar, eu tomei os meus, eu trouxe 2, mas até hoje eu guardo a garrafa. Que legal. Eu acho muito bonitinho esse cuidado. Então, eu acho que, além de simples, vocês têm várias outras qualidades. Muito obrigado. Estou achando que nós vamos fazer uma garrafa daquela para aliança, hein? Vamos celebrar, hein, gente? Pena que a Luísa não está aqui, Paula, senão era... Acho justo. Era agora. Acho justo, né, Reila? Nós vamos combinar isso aí bem direitinho, viu? Acho justo. Não, que legal. Antônio, parabéns pela apresentação. Eu não conhecia o produto, acho que valeu muito a pena conhecer. E eu queria fazer uma pergunta pegando um gancho no que o Antônio falou a respeito das empresas de eventos. Vocês têm fornecimento pontual para um evento, para uma data? Não, a gente tem... isso aí, a operação fica muito complexa, né? O nosso produto, quanto mais consumo tu tem, mais fácil é de operar, né? Por causa da questão dos equipamentos e do cilindro de CO2, toda aquela questão que precisa. Porém, o que a gente faz? A gente desenvolve distribuidores nas cidades, né? E aí esses distribuidores que atendem. Então, tem algumas cidades, sim, que já tem distribuidores que fazem a parte de eventos, e aí, sim, um casamento, um churrasco, vai trabalhar como se fosse um delivery de shopping. Entendeu? Mas não são todas, né? Isso aí o nosso foco é o all-inclusive, né? Esse é o nosso 90% da nossa venda e do nosso tempo e tudo mais, a gente acaba trabalhando com all-inclusive. Mas os bares são bons clientes, os bares de TEP, né? Os bares de cerveja artesanal, esses aí sim, a gente atende quase todos, né? Tem bastante gente que a gente atende aí. E distribuidores para eventos. Ok, obrigado. Já estou marcando aqui, quem sabe, um happy hour antes da Equipe Hotel, hein? Já que todo mundo vem para cá. A gente agenda, Franklin, cadê você, Vivi? Todo mundo a gente encontra aqui. A gente já marca com a Ju e marcamos. Estou aqui, conte comigo. Oba! Gente, vou fechar, são 20h25, para que todo mundo possa descansar. Segundona, Juliana Mesquita, super obrigada, Reila, que está aí na coordenação junto comigo, Michele, Eliette, que chegou agora, o próprio Antônio, Gisele Ruiz, que acho que não pôde estar conosco hoje. Essa é uma empreitada de todos nós. Todos, eu costumo fazer uma organização de liderança distribuída nas outras comunidades que eu lidero. Então, quem quiser pegar um projeto para fazer, quem tiver uma grande ideia, a gente distribui aqui as jornadas, um colabora com o outro, e a aliança, se crescer, vai ser bom para todos nós. Para a nossa carreira, para os nossos negócios, igual a gente está fazendo agora, e para a gente consolidar negócios com propósitos que possam trazer aí resultados bons para todo mundo, né? A ideia é fazer com que ela se cresça organicamente, mas com pessoas que façam sentido de estar aqui. E quem não fizer sentido, naturalmente vai sair. Até porque esse tipo de movimento, se ele for muito coeso, quem não faz parte vai querer sair de alguma maneira. Muito obrigada, gente. Nós seguimos juntos ali na Aliança. Quem quiser contribuir como voluntário, nós precisamos, na área de comunicação, na hora de organização de eventos. Assumam essa postura empreendedora dentro da nossa aliança, porque a gente desenvolve competências juntos, tá? E eu fico super à disposição de todos vocês. Uma boa noite, Antônio. Parabéns pelo casório. Obrigado. Obrigado. E estaremos juntos. Sucesso para a Espina Wines. Parabéns, pessoal. Super obrigado pela confiança aí no nosso trabalho. E vamos juntos. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Parabéns, tchau, boa pessoal. Noite, tchau. Tchau. Tchau, boa noite.